Bom dia, queridos jovens. Graças a Deus, estamos voltando às nossas aulas, embora de forma remota ainda, mas já devemos dar graças a Deus, né? Porque estamos vivos, estamos bem, estamos alegres para recomeçar nosso ano letivo. No caso, agora o segundo semestre, né? Porque terminou o recesso. Hoje nós vamos ter uma aula nova que é sobre o trovadorismo. É uma aula de literatura que vai falar do primeiro estilo de época da literatura portuguesa. Não vamos falar da literatura brasileira. Por quê? Porque nessa época o Brasil ainda não havia sido descoberto. Como vocês podem ver, o trovadorismo vai do século XII ao século XIV. O século XIV, ele termina justamente no ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto. Ou seja, o Brasil foi descoberto no fim do trovadorismo, no fim da Baixa Idade Média. Então, nesse caso, o Brasil não participou do trovadorismo, é só trovadorismo português. Vocês podem ver uma imagem aqui que representa bem o trovadorismo, porque no trovadorismo a figura da igreja era bem representativa. Então eles caprichavam na arquitetura da igreja, que era para chamar os fiéis, visto a visão de mundo, o seu teocentrismo. Então a igreja era de estilo gótico, ou seja, em ogivas ou também chamada de arcos. Vocês observam que a arquitetura é feita em forma de arcos para mostrar o poder da igreja na época. Bom, aqui nós temos uma figura do feudalismo. Por quê? O regime político, econômico, social da época era o feudalismo. O que é o feudalismo? Existia o senhor feudal e existia o vassalo. O senhor feudal, ele cedia, ele doava suas terras para o vassalo, que era de uma classe inferior, era o trabalhador, ele explorar as terras do senhor feudal. Em troca disso, havia uma relação de fidelidade, ou seja, o sucerano, que era o senhor feudal, ele exigia do vassalo um tributo, ou seja, eles pagavam impostos por explorar a terra e eles também tinham que, na necessidade do rei de enviar soldados para a guerra, eles serviam de soldados também em troca de ter as terras para explorar. Nós temos aqui a pirâmide que representa justamente o sistema de poder da época, que era o sistema feudal. No topo da pirâmide nós temos o rei. O rei era a figura mais elevada de uma relação superior. Em segundo lugar, vinha o clero, o papa, o sacerdote, os monges, os padres, ou seja, as figuras do clero na segunda posição da pirâmide, representando o poder na sociedade. Em terceiro lugar, vinham os senhores nobres, não é, que eram os fidalgos, os senhores feudais. Em quarto lugar, vinham os servos, que eram os domésticos, os trabalhadores rurais, que eram aqueles servos que faziam a prestação de serviço para o senhor feudal, que era o fidalgo, não é? Que era a pessoa da nobreza. E por último, vinham os escravos muçulmanos, a classe menos favorecida da sociedade da época, ou seja, na camada mais inferior, aqueles que viviam das migalhas, digamos assim, das pessoas que viviam na posição superior. A gente vai ver isso no filme O Nome da Rosa, que eu vou indicar para vocês, vou mandar o link para vocês assistirem e observar como funcionava no filme O Nome da Rosa essa questão do feudalismo. O trovador era o compositor das poesias do trovadorismo. Então quem compunha as poesias era chamado de trovador. Por isso o nome
do estilo de época ser chamado de trovadorismo, e ele é associado ao sistema feudal. Como é essa associação com o sistema feudal? O que acontecia no sistema político, econômico, social era representado nas poesias, nas produções poéticas da época. Então, o que acontecia no sistema feudal que era representado nas poesias? Era o sistema de vassalagem, composta pelo sucerano e o vassalo. Ou seja, o sucerano era o senhor feudal e o vassalo era aquele que trabalhava na terra do senhor feudal. Então, o sucerano é o senhor feudal e o vassalo era o submisso ao senhor feudal. Ele devia obrigações, inclusive, como eu disse, de servir na guerra, se ele fosse chamado pelo senhor feudal. O poder da igreja legitimava o poder do rei, ou seja, o rei tinha uma ligação íntima, uma ligação muito aproximada, o rei e o clero, ou seja, a igreja católica. Eles combinavam sobre o poder que deveria ser exercido pelas camadas inferiores. Ele significava o representante de Deus na terra. Então, a lei que regia o sistema político-religioso era assim: os príncipes tinham poder sobre a terra e a igreja, os sacerdotes, tinham poder sobre as almas. A igreja católica era uma representação de um sistema muito importante na época. Era um segmento muito importante na época, porque a igreja detinha um grande poder também, além do rei. Eles entravam sempre em acordo para administrar naquela época. O teocentrismo é a visão de mundo da época, ou seja, o pensamento filosófico da época era que Deus era o centro do universo, ou seja, que eles dependiam de Deus para se dar bem nas coisas, para perdoar os seus pecados, para que eles fossem beneficiados em tudo. Deus era o ser perfeito e superior e o homem era imperfeito e pecador, ou seja, o homem que era pecador dependia de Deus para perdoar os seus pecados. Isso era o teocentrismo, a visão de mundo da época. A escrita e a leitura era centrada nos mosteiros, ou seja, tanto a produção literária como a representação do que era produzido estava na mão dos mosteiros, ou seja, estavam centradas lá nos mosteiros, que era um local onde viviam as pessoas do clero. A filosofia de vida era ecolástica. O que é a filosofia de vida ecolástica? É aquela que faz uma interação entre a razão e a emoção. E os defensores eram Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, os dois defensores dessa filosofia. A ciência era ocultada, ou seja, ninguém falava em ciência, em desenvolvimento científico nessa época. Havia uma mistura com a bruxaria também. Então, apesar de existir o teocentrismo acima de tudo, a figura de Deus, mas também existia a bruxaria, que era algo muito praticado na época. Inclusive, vocês vão ver no filme Em Nome da Rosa o envolvimento de pessoas do clero também com a bruxaria. É algo lamentável, mas vocês vão perceber isso. O Nome da Rosa fala sobre isso. O contexto de produção, como a gente já viu, né, dá ênfase ao teocentrismo por causa do poder da igreja que ele detinha na época. E a linguagem das cantigas, que as produções da época, ou seja, os textos produzidos pelos trovadores eram chamados de cantigas, apresentavam-se na língua galego-português, porque o nosso português veio do latim vulgar, depois misturou com outros dialetos, tornou-se no galego-português e depois é que veio se tornar ou se transformar no português de hoje. O espaço da igreja era muito importante para chamar os fiéis
para a visão teocêntrica de Deus no centro do universo. Então a igreja fazia questão de manifestar o seu poder através da pintura e da música e arquitetura das igrejas. Eram feitas de forma exuberante, ou seja, muito sofisticada. Era uma arte gótica, não é, que era feita em formas de arcos. E havia nessa época representações teatrais que comemoravam as festas religiosas, mas isso era feito fora da igreja, no exterior da igreja. As produções trovadorescas não tinham, em sua maioria, a forma escrita. Elas eram reproduzidas de forma oral, passava de boca por boca, a tradição oral, porque as pessoas tinham pouco acesso à escrita e à leitura. As cantigas, que eram as produções mais populares, mais conhecidas da época, elas eram cantadas, ou seja, se fazia uma poesia para ser cantada, e ao ser cantada elas eram acompanhadas por instrumentos musicais. Os instrumentos musicais mais utilizados eram as violas de arco, a cítara, as flautas, alaúde, pandeiros, saltérios e gaitas, instrumentos musicais que hoje em dia alguns não são tão conhecidos, não é? Naquela época eram outros tipos de instrumentos musicais. Para que esses instrumentos musicais? Para o acompanhamento das cantigas que eram feitas, suas representações, principalmente nos palácios. Os artistas das cantigas, como eu já disse, quem fazia a produção, quem compunha, quem escrevia era chamado de trovador, ou seja, ele era o escritor das cantigas. O segrel ou menestrel era o poeta cantor. Então, depois de escrita a poesia pelo trovador, elas eram cantadas pelo segrel, pela figura do segrel, ou também chamado de menestrel. O jogral era a pessoa que cantava também, mas com acompanhamento musical, ou seja, ele próprio cantava as poesias, as cantigas, ele mesmo tocando um instrumento musical. A soldadeira era a moça que dançava e cantava, tocava também castanhola e pandeiro. Então a soldadeira, ela de certa forma fazia um pouco do papel do jogral, só que ela, além de cantar e acompanhar com instrumentos musicais, ela dançava também para representar melhor as cantigas produzidas na época. As cantigas, elas se dividiam em líricas e satíricas. Lírica já está dizendo, lembra logo eu lírico, ou seja, a fala do próprio sentimento de quem escreve, do próprio eu lírico. E as satíricas eram as cantigas que serviam de zombaria, que falavam mal das pessoas, que expunham os costumes de péssima qualidade de pessoas, de qualquer classe social, até do clero. As cantigas satíricas, elas criticavam, elas zombavam de pessoas de qualquer classe social. As cantigas líricas se dividiam de amor e de amigo, com características diferentes, cada uma que a gente vai ver daqui a pouco. As satíricas se dividiam em cantigas de escárnio e de maldizer. Então vamos ver as características de cada uma delas. Cantigas de amor. Primeira coisa, representavam uma paixão infeliz, ou seja, o eu lírico era aquele ser, né, que sofria por um amor não correspondido. O eu lírico era geralmente o eu lírico era masculino, ou seja, a pessoa que falava na voz de um homem nas suas cantigas. E a mulher, que ele era a pessoa a quem ele amava, era uma pessoa formosa, pura, não é? Representava a superioridade, ela era de uma classe superior, ou seja, o homem representava a sua coita de amor, o coito de amor, que era o seu sofrimento por uma mulher de uma classe social superior, e ele tinha esse amor não correspondido. Ele revelava isso através de um eu lírico masculino nas suas canções.
Então o homem representava o vassalo. Como eu disse a vocês, o sistema feudal ele era bem representado através das cantigas. Ou seja, o vassalo era aquele homem que sofria de amor por uma mulher, que era uma pessoa de uma classe nobre e que não tinha esse amor correspondido. O amor é chamado de amor cortês, aquele amor puro, singular. É uma cantiga de origem